Boa noite. Boa noite. Na Operação Lava Jato, a Polícia Federal prende 3 ex-deputados, entre eles André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara pelo PT. Além da Petrobras, agora também são investigados os contratos da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde. Após tumulto de ontem na CPI da Petrobras, veterinários lamentam a imagem negativa associada aos roedores. Dilma participa da Cúpula das Américas no Panamá. A maior expectativa é pelo encontro histórico entre Obama e Raul Castro. Depois de 8 dias, os bombeiros apagam incêndio em tanques de combustíveis junto ao Porto de Santos. E na série Cara de São Paulo, o maestro Isaac Karabichevski. Ele é cultuado mundialmente e divulga a música clássica numa grande favela. A polícia prende quadrilha especializada em explodir e assaltar caixas eletrônicos no estado de São Paulo. Ao todo, 5 pessoas foram presas em Hortolândia, na região de Campinas, no interior do estado. Com eles, a polícia encontrou 6 fuzis, explosivos e coletes à prova de bala, além de munições e artefatos para furar pneus. De acordo com a polícia, o grupo agia em toda a Grande São Paulo e em regiões de Minas Gerais. Uma avaliação preliminar indica o envolvimento dos presos em pelo menos 10 ataques a caixas eletrônicos. Está sendo procurado o zelador acusado de matar a tiros um homem em Perdizes, na zona oeste da capital. Júlio César Galvão, de 25 anos, morreu após ser baleado na barriga e no peito. O crime aconteceu na tarde de ontem, numa esquina movimentada de Perdizes, bairro Nobre da zona oeste. A vítima acusava o zelador Francisco da Costa, de 28 anos, de assediar sua mulher. A polícia vai pedir a prisão preventiva do funcionário que fugiu depois de cometer o crime. Os bombeiros finalmente conseguiram apagar o incêndio nos tanques de combustível em Santos, litoral paulista. O fogo durou 8 dias. Ontem, a Prefeitura de Santos anunciou o embargo de todas as atividades da Ultracargo. A empresa é responsável pelos tanques que pegaram fogo na área portuária da cidade. Com a medida, as atividades da companhia ficam suspensas até que sejam cumpridas todas as determinações legais para garantir a segurança do local. A Ultracargo informou que seu terminal em Santos sempre funcionou com todas as licenças e autorizações necessárias e que suas operações obedecem todas as legislações e normas técnicas aplicáveis. A companhia acrescenta que vai prestar todos os esclarecimentos necessários à Prefeitura e que continuará em cooperação com as autoridades. O prefeito de Santos disse que os procedimentos de segurança na região portuária serão revistos. Paulo Alexandre Barbosa classificou o incêndio como absurdo e inadmissível. Até o momento, ainda não se sabe o que causou o fogo. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, atropeladas por um trem da CPTM na Zona Leste. O acidente aconteceu entre a estação Jardim Helena, Vila Mara, e a estação Itaim Paulista, na linha 12, Safira. A pessoa ferida foi atendida por uma equipe de bombeiros e levada ao hospital Hermelino Matarazzo. De acordo com a companhia, os 2 atropelados, que ainda não foram identificados, teriam invadido a linha férrea, que é murada. A Polícia Federal abre uma nova fase da Operação Lava Jato, desta vez envolvendo a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Saúde. Foram presas 7 pessoas, entre elas 3 ex-deputados federais. Um deles é André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara pelo PT. 80 agentes da Polícia Federal participaram de mais uma fase da Lava Jato, batizada de A Origem. As operações foram no Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Foram presos os ex-deputados André Vargas, que era do PT e atualmente está sem partido, Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, e Pedro Correia, do PP de Pernambuco. Correia, condenado no mensalão, já cumpre pena em regime semiaberto. André Vargas foi preso em casa, em Londrina, no Paraná. Vice-presidente da Câmara dos Deputados pelo PT até um ano atrás, quando renunciou por causa das denúncias de suas ligações com o doleiro Alberto Youssef, ele acabou cassado em dezembro. O irmão dele, Leon Vargas, também foi preso hoje. A Polícia Federal informa que essa fase da Operação Lava Jato investiga fraudes que vão além da Petrobras.
Existem indícios de irregularidades em contratos publicitários da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde entre 2010 e 2014. A agência contratada era dirigida por Ricardo Hoffmann, um dos presos. O Ministério da Saúde e a Caixa Econômica contratam uma empresa de publicidade. Ela subcontrata empresas em que o Leon e o André são sócios. Essas empresas não existem fisicamente e recebem um percentual equivalente a 10% do contrato firmado com a empresa principal. Então, nos leva a crer que provavelmente seja um percentual a ser desviado para os agentes públicos aí. O Ministério Público Federal acusa André Vargas de indicar o diretor de marketing da Caixa Econômica Federal, Clauir dos Santos, que seria o elo do ex-deputado federal com o esquema de corrupção. Para o Ministério Público, o esquema investigado agora funcionava de modo semelhante ao mensalão. No mensalão também há uma operação envolvendo as empresas do Marcos Valério em relação à apropriação do bônus volume. Então, nesse aspecto, há uma semelhança de um padrão semelhante, nesse aspecto. Por envolver agências de publicidade. Exatamente. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que vai abrir apuração interna para averiguar os fatos. Também em nota, o Ministério da Saúde disse que os contratos de campanhas publicitárias cumprem todos os requisitos exigidos por lei, mas afirma que abriu uma apuração interna também para analisar as denúncias de irregularidades e avaliar as medidas cabíveis diante das informações da Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto, que fala desta nova fase da Operação Lava Jato. Esta nova fase tem o nome de A Origem e tem uma razão duas razões muito importantes. A primeira delas é que toda essa confusão começou com o deputado André Vargas viajando para João Pessoa com a família num jato pago por alguém ligado a uma falcatrua do Ministério da Saúde, ocupado pelo Alexandre Padilha, que foi o candidato do Lula e do PT a governador aqui em São Paulo. Ele ergueu o punho diante do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, relator do caso do Mensalão, para se solidarizar com todos os presos do PT na Papuda. Agora vai fazer companhia a eles em algum outro presídio do Brasil, cumprindo pena, e a basófia foi, felizmente, para o espaço. O caso que mais me chama a atenção, que é mais origem ainda, é o Pedro Correia, porque o Pedro Correia é acusado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, com acusação aceita pelo juiz da Justiça Federal do Paraná, Sérgio Moro, de ter recebido propina enquanto era processado no Mensalão. Então, a origem significa também que o Mensalão, conforme você acabou de ouvir na notícia, tem ligação, tem conexão, tem elo. Tem, digamos, um Argolo, Luiz Argolo, deputado do Solidariedade, com o caso do Petrolão. Na verdade, tudo começou com Celso Daniel, depois o Mensalão foi feito para pagar, para subornar e evitar chantagens do caso Celso Daniel, aquele prefeito de Santo André, que foi morto no meio de uma denúncia de corrupção. Continuou no Mensalão e agora desagou no Petrolão, que está perdendo a natureza do nome. Não é só a Petrobras. Esta é outra grande importância. Desta vez, no Mensalão foi o Banco do Brasil, um pizzolotto que fugiu lá para a Itália. Agora é a Caixa Econômica Federal, que também foi usada, aparelhada e roubada. Mais um caso grave a ser analisado. O que me chama a atenção é que, desde a origem, esse rolo todo vai se avolumando como uma espécie de bola de neve e eu não sei onde é que vai dar. Eu só espero é que não dê impunidade, porque tudo isso é resultado da impunidade que se esperava no caso Celso Daniel, que se esperava no Mensalão e que se esperava no Petrolão. Eu estarei de volta na terça-feira, direto ao assunto. Até lá! Os 2 hamsters e os 3 esquilos da Mongólia que roubaram a cena ontem na CPI da Petrobras estão sendo cobiçados por 900 pessoas interessadas em adotar os animais. Olha só, aqui em São Paulo, o mercado pet de roedores vem ganhando destaque nos últimos anos. Só em uma das lojas, cerca de 2.000 roedores são vendidos por mês.
Ele se tornou o camundongo mais famoso do mundo. O personagem Mickey Mouse foi criado em 1928 por Walt Disney e até hoje é assistido e adorado pelas crianças. Outros roedores também fizeram sucesso nas telas do cinema, como o ratinho Stuart Little. Mas essa imagem dos ratos e camundongos nem sempre está relacionada a figurinhas dóceis e amáveis. É nojento, Sujeira, né? É asqueroso, né? E esses pequenos roedores voltaram a ser protagonistas agora numa situação bem inusitada, em plena CPI da Petrobras, e causaram tumulto durante a sessão. Um funcionário da Câmara dos Deputados soltou roedores no plenário da CPI logo após a chegada do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que ia prestar depoimento. O funcionário chegou a ser detido e foi exonerado do cargo. Um protesto que gerou polêmica e dividiu opiniões. Todo tipo de manifestação, né, é válido. Não dessa forma, né? Achei da forma meio abusiva. Acho que as pessoas já estão tão insatisfeitas que elas não estão mais nem percebendo onde fazer o quê, né? Não quer saber se é um lugar mais público, ou se é aqui na rua, ou se é dentro do plenário. Ricardo conta que os animais soltos na Câmara não eram ratos, mas sim hamsters e esquilos da Mongólia. Roedores vendidos em lojas de animais e que são tratados como mascotes. Ele tem um criadouro de roedores na capital paulista e só vende para grandes redes de lojas. São cerca de 2.000 animais por mês. Já outros estabelecimentos comercializam ratos e camundongos como alimentos para animais silvestres. Flávia é veterinária, especialista em animais exóticos e diz que os roedores são dóceis e que, criados em cativeiro, não transmitem doenças. Às vezes são ratinhos que a criança aperta, então ele pode morder. Se ele estiver dormindo e a gente cutucar, ele se defende mordendo. Então assim, mas não transmite doença, você comprando num lugar legal, não tem problema nenhum. E não é que a Simone gostou do esquilo da Mongólia? Já decidiu, vai levar um para casa. Eu já vi que meu filho vai se apaixonar por um bicho desse, mas eu não quero um hamster, eu quero um ratinho, aquele esquilo, que são bichos que não são tão comuns assim. Os animais foram feitos para serem amados, para se incorporarem à família, né? Essa de ontem em Brasília foi um belo marketing para os hamsters. Agora, gênio mesmo da publicidade é esse tal Ricardo Hoffman, que foi preso hoje na nova fase da operação. Só assim se explica o sucesso dele. Gaúcho trabalhou muito tempo com uma agência de 2 salas modestas num prédio simples. Fez a campanha de Roberto Requião ao governo do Paraná em 82. Há pouco mais de 6 anos começou a sua carreira meteórica. Ele fundiu a empresa dele com uma agência inglesa e muito amigo de Gleisi Hoffmann, de quem não é parente, apesar do nome, de Paulo Bernardo, marido dela, e de André Vargas, começou a ganhar contas publicitárias milionárias do governo. Deve ter usado de muita criatividade para receber 40 milhões nas campanhas das loterias. 111 milhões de reais ele recebeu do Ministério da Educação. Nem Marcos Valério, um outro publicitário obscuro que ficou famoso da noite para o dia, teve tanta criatividade. Escutas da Polícia Federal indicam que havia combinação de nomes de conselheiros que julgavam casos que chegavam ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O órgão é responsável por analisar reclamações de contribuintes que têm débitos junto à Receita Federal. O grampo foi feito no telefone do ex-conselheiro Jorge Celso Freire da Silva, alvo da Operação Zelotes. Nas conversas, os funcionários indicam nomes para julgar determinados casos. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Para a Polícia Federal, uma organização criminosa atuava no Conselho da Receita Federal, cancelando ou reduzindo valores de multas. A Operação Zelotes, deflagrada há 2 semanas, identificou um esquema bilionário de fraudes no CARF. A propina era paga por grandes empresas e bancos. Estima-se que mais de 19 bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos. Justiça francesa abre ação contra a HSBC pelos crimes de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. A Justiça acolheu um pedido do Ministério Público e estipulou uma fiança de 1 bilhão de euros por causa dos crimes cometidos pela filial francesa do HSBC no escândalo que ficou conhecido como SwissLeaks. O banco é acusado de desviar dinheiro de clientes para paraísos fiscais, a fim de burlar o pagamento de impostos. Nomes de personalidades brasileiras que teriam 7 bilhões de dólares depositados estão nessa lista do SwissLeaks. Moradores do Jaçanã, na zona norte da capital, estão assustados com a violência na região.
Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que aumentou o índice de homicídios no bairro. Só na madrugada de ontem, 4 pessoas foram assassinadas. Tá uma coisa, viu? Eu não aguento mais. Próximo à minha rua, e a droga, e eles fecham a rua, que ninguém pode passar com o carro. Este é o desabafo de uma idosa de 77 anos que não quer mostrar o rosto por medo de represálias. Ela mora no bairro Jova Rural há mais de 25 anos. O bairro faz parte do distrito do Jaçanã, na zona norte da capital, e fica muito próximo ao município de Guarulhos. Na madrugada da última quinta-feira, 4 pessoas foram encontradas mortas na região e o caso pode ter relação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil considera as mortes como chacina. Os moradores do Jova Rural têm medo de aparecer, mas confirmam que o local convive com a má fama de insegurança. Você pega um táxi lá, se chegar ali na ponte ali para subir, os caras já não sobem. De acordo com os registros divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, somente no distrito do Jaçanã, em 2014, foram 39 homicídios contra 28 em 2013. O tráfico de drogas, considerado o maior problema na região, teve 171 registros no ano passado e 255 em 2013. Esta moradora conta que os usuários de droga chegam de carro vindos de outros bairros. O cara bem arrumado, cabelo de gel, ele colocou no bolso do paletó e deu dinheiro para ele. Nisso que ele deu, caiu alguma coisa, um pino de alguma coisa. Aí eu olhei, aí o cara, tranqueira, falou assim, o que você tá olhando? Você não tem medo de tomar um tiro, não? Outro problema para os moradores aqui da região do Jaçanã é este terreno. Como a gente pode ver, há várias áreas demarcadas. E segundo os próprios moradores, essas espécies de lotes chegam a ser vendidas em valores entre 200 a 3 mil reais. No entanto, aqui poderia funcionar uma área de lazer, educação e também incentivo ao esporte. A área fica no bairro Jardim Hebron e, apesar do terreno pertencer à Secretaria Municipal de Habitação, placas com nomes de possíveis compradores particulares estão distribuídas pela área. Um pequeno barraco, inclusive, já está construído no local. Tudo muito diferente do que Aparecido tenta há quase 20 anos. Nós vemos a juventude crescer, sendo ganhada pelo tráfico, chegando no que estamos vendo, morrendo cedo. E ao invés de ter um local para que eles possam praticar esporte, possa ter um lazer, possa ter no final de semana algo que fazer. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que foram feitas 139 prisões em flagrante nos primeiros 2 meses deste ano na região do Jaçanã. A Secretaria informou ainda que houve diminuição do número de homicídios dolosos na região. No mesmo período, foram 5 em 2015 contra 7 no ano passado. Pois é, e a semana termina com temperaturas amenas, a umidade marítima espalhou muita nebulosidade hoje aqui na Grande São Paulo, que não deixou a máxima passar dos 26 graus. E agora à noite já esfriou um pouquinho mais, viu? Nesse momento os termômetros marcam 19 graus e deve esfriar mais ainda ao longo da madrugada. Como é que será que fica o tempo no final da semana? Vamos ver com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. Sábado promete altas temperaturas em boa parte do país. Ainda pode fazer friozinho ao longo da madrugada no sul e aqui no sudeste. Mas durante o dia as temperaturas disparam e chegam aos 29 graus em Florianópolis, 30 em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro, 28 em Vitória, 33 graus em Cuiabá e 34 em Teresina, no Piauí. Em Salvador, o tempo continua bastante chuvoso. O tempo só deve ficar firme mesmo nessa faixa em amarelo, entre a região sul do país, o centro-sul do Mato Grosso do Sul, a região sudeste, pegando também o interior da Bahia e uma pequena parte de Pernambuco e do Piauí. Nas outras áreas do país, pancadas de chuva localizadas. Vamos agora à previsão para o estado de São Paulo. O final de semana vai começar com tempo firme em todas as regiões paulistas e faz calor durante a tarde, inclusive no litoral, onde o sol brilha forte o dia todo. Aqui na capital, o sábado também será ensolarado e quente, mas teremos mudanças a partir de domingo. Nessa madrugada aqui na Grande São Paulo, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 28 graus.
No domingo, uma frente fria espalha muita nebulosidade, deixa as temperaturas mais amenas, mas não provoca chuva por aqui. As temperaturas vão ficar entre 16 e 25 graus. Na segunda-feira, esfria um pouco mais e a máxima não passa dos 24 graus durante a tarde. Encontro histórico no Panamá. Depois de 50 anos de confronto entre Estados Unidos e Cuba, os presidentes Barack Obama e Raul Castro vão estar frente a frente na abertura da Cúpula das Américas. Ainda não está confirmada uma reunião reservada entre eles. O encontro vai acontecer 4 meses depois de os dois países anunciarem a retomada das relações diplomáticas. A Casa Branca confirmou que Obama e Raul Castro conversaram ontem por telefone antes da viagem ao Panamá. Daqui a pouco, eles vão estar na abertura da Cúpula das Américas, ao lado de chefes de Estado e de governo de 35 países. Vai ser a primeira vez que um líder cubano participa do encontro criado pelos Estados Unidos em 1994 e que se realiza a cada 3 anos. Existe a expectativa de que Obama anuncie a retirada de Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo, o que permitirá o fim do embargo econômico à ilha governada pelos irmãos Castro. O tema foi tratado ontem no primeiro encontro entre os chefes de diplomacia dos dois países desde 1958. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro das Relações Exteriores cubano Bruno Rodrigues conversaram por mais de 2 horas sobre o processo de normalização. Presidente Dilma Rousseff participa da 7ª Cúpula das Américas e defende o ajuste fiscal para reduzir gastos e reequilibrar as contas públicas. A presidente desembarcou na cidade do Panamá no início da tarde e participou de encontros com os presidentes do México, Enrique Peña Nieto, e da Colômbia, Juan Manuel Santos. Também se reuniu com o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. No Fórum Empresarial das Américas, evento paralelo à cúpula, destacou que a integração regional é a saída para o Brasil crescer economicamente. Que a integração regional das nossas economias funciona como um fator que expande as nossas fronteiras, expande as nossas oportunidades, expande as nossas economias. Nós estamos no Brasil fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas anticíclicas e agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Agora é o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele analisa os 100 dias do segundo mandato da presidente Dilma. O segundo governo de Dilma Rousseff completa hoje aniversário de 100 dias. E não há o que comemorar. Dilma convive com 3 crises. A crise econômica, inflação em alta, economia estagnada. A crise política, já trocou 5 ministros, sofre uma derrota atrás da outra no Congresso Nacional. E a crise moral, prisões em série na Operação Lava Jato, um escândalo puxando o outro. E Dilma não pode nem atribuir essas encrencas todas a uma herança maldita que tenha sido recebida de um antecessor. O PT já está no poder federal há 12 anos. Os antecessores de Dilma são Lula e a própria Dilma. Dilma mudou muito na passagem do primeiro para o segundo mandato. Mudou tanto que ganhou uma aparência de ex-Dilma. Aquela presidente autossuficiente, que muitos chegavam a chamar inclusive de arrogante, agora se vê obrigada a ceder pedaços de poder. Na economia, Dilma está nas mãos de um ministro que ela importou do tucanato, Joaquim Levy. Na política, Dilma está cercada de PMDB por todos os lados. É um PMDB que faz tudo, inclusive oposição. Com Renan Calheiros e Eduardo Cunha, o PMDB fixa a agenda e se opõe ao governo. Com Michel Temer, o PMDB coordena, articula a reação do governo no Congresso Nacional. Essa Dilma, essa ex-Dilma, tenta aprovar agora, no Congresso, um ajuste fiscal que a antiga Dilma dizia ser desnecessário. Tanto vai e vem, jogou a popularidade da presidente no chão. Segundo o Datafolha, apenas 13% dos brasileiros aprovam a presidente da República. O asfalto já chiou em 15 de março. Vai roncar novamente agora, neste domingo. O Palácio do Planalto vive uma espécie de
TPM, tensão pré-manifestação. O governo torce para que o grito seja baixo, para que os protestos fracassem. Em meio a tanta ruína, Dilma só tem um fato a comemorar. Faltam 3 anos e 265 dias para que a presidente volte para casa. Se quiser, é muito tempo, dá para reagir. Boa noite. O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, a exemplo do que fez na véspera da manifestação no dia 15 de março, divulgou hoje um vídeo nas redes sociais chamando a população para ir às ruas no próximo domingo, dia 12. Nesse domingo, dia 12, novamente os brasileiros vão à rua. Vão dizer que não aguentam mais tanta mentira, não aguentam mais a inflação saindo de controle, o desemprego aumentando e um governo que não governa mais. Se você está com esse nó na garganta, vá para a rua, se manifeste e vamos mostrar que o Brasil merece muito mais do que esse governo medíocre que está tendo. Milhares de professores da rede estadual seguem em marcha depois de decidirem pela manutenção da greve da categoria. A repórter Carla Rodeiro acompanha o protesto e tem mais informações. Olá, Carla. Olha, cerca de 20 mil professores, segundo a Polícia Militar, e 60 mil, segundo o sindicato, seguem agora em marcha, em passeata, na direção da Marginal do Rio Pinheiros. O destino é a sede da TV Globo, onde os professores pretendem realizar um protesto. Mais cedo, eles também protestaram em frente ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Em assembleia, os professores decidiram manter a greve, decretada em 13 de março, portanto, quase um mês sem aulas. A principal reivindicação da categoria é salarial. Eles pedem 75% de reajuste, um reajuste elevado, que os professores justificam como sendo a forma de equiparar o salário do professor a de outros profissionais de nível superior do Estado. Esta tarde, eles realizaram a 5ª assembleia desde o começo da greve. Os professores se reuniram em frente ao estádio do Morumbi. Na greve, que já dura 26 dias, a categoria reivindica aumento de 75% nos salários. O governo diz que nos últimos 4 anos concedeu reajuste de 45%, quase o dobro da inflação do período. O salário base do professor paulista é de R$ 2.400. Os profissionais também se queixam das condições de trabalho. Eu não tenho condições de dar aula para 50, 55 alunos dentro de uma sala de aula. Muitas vezes eu tenho a necessidade, por exemplo, de utilizar o banheiro sanitário e não tenho condições de uso. Falta papel higiênico, falta recursos. A televisão, eu cansei de ver dizendo que a questão do aumento não é aumento, é reajuste salarial. O meu salário está defasado em 75%. Os números relativos à adesão ao movimento continuam divergentes. Segundo o sindicato, 75% dos professores estão em greve. Para a Secretaria de Educação, apenas 8% da categoria tem faltado ao trabalho. O sindicato culpa o governo de ignorar o movimento e não negociar com a categoria. O único encontro desde o início da greve com representantes da Secretaria de Educação foi há 10 dias e não houve avanço. Vamos entrar na segunda-feira, no 30º dia de greve, e o governo não cena com nada. Então, o que me preocupa é exatamente a questão do movimento radicalizar, como ontem teve o fechamento de rodovias, de avenidas, né? Por quê? Porque não tem mais. O professor está dizendo, eu não aguento mais. Ontem, professores em greve bloquearam pelo menos 5 rodovias no fim da tarde, o que provocou longos congestionamentos. Depois da assembleia de hoje, os professores seguiram em passeata até o Palácio dos Bandeirantes, onde fizeram um protesto. Por 26 anos, o paulistano Isaac Karabichevski esteve à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Regeu também diversas filarmônicas no exterior. O maestro ainda hoje se envolve em projetos sociais como a Sinfônica de Heliópolis, um dos seus maiores orgulhos. Por tudo isso, Isaac Karabichevski é um personagem que é a cara de São Paulo. Os músicos começam a tocar e logo são interrompidos.
Sinal de que ainda a orquestra não está como ele espera. Não precisou muito tempo acompanhando o trabalho do maestro Isaac Karabichevsky para percebermos por que ele tem uma das carreiras mais brilhantes no país como regente. Está muito... É a autossuperação que me move. Essa busca frenética por aquilo que eu ainda não consegui até hoje. Nos anos de 1960, o jovem maestro já se apresentava pelo Brasil e a carreira internacional não demorou a acontecer. Uma das minhas primeiras apresentações em solo europeu foi em Viena. Eu fui titular do Teatro La Fenice, em Veneza. Passei mais 8 anos e até recentemente fui titular da Orchestre Nationale de Pays de la Loire, na França. Acostumado a reger orquestras em vários países do mundo, o maestro Karabichevsky não deixou de atuar aqui no Brasil. Durante 26 anos, ele esteve à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Mas foi a partir de 2010 que ele se envolveu num dos projetos mais nobres da carreira. É aqui em Heliópolis, uma das regiões mais carentes de São Paulo, que o maestro ajuda a divulgar a música clássica, que antes parecia tão distante. Ele é o diretor artístico e regente da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, formada por 90 músicos, muitos que saíram da própria favela. A orquestra do Instituto Baccarelli foi criada em 1996 pelo também maestro Silvio Baccarelli. Heliópolis se orgulha hoje de ter uma das melhores orquestras brasileiras nesse nível, né, de jovens intérpretes. Karabichevsky é também um dos criadores do projeto Aquários, considerado o maior movimento de popularização da música clássica no Brasil. Este ano, Karabichevsky foi o tema do samba enredo da Escola Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Na Marquês de Sapucaí, a música erudita se misturou com a popular. Uma homenagem ao maestro, que considera a música como sendo universal. Foi um dos pontos culminantes da minha vida. O fato de ser homenageado por uma instituição que é a imagem, a cara do povo. A música, para mim, é essência, é razão de ser. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 91 anos, a crítica de teatro Bárbara Eliodora. Ela estava internada desde março. A causa da morte não foi divulgada. Filha de uma poetisa e de um historiador, Bárbara ganhou aos 12 anos um volume com a obra completa de William Shakespeare. Mais tarde, se tornou uma das maiores especialistas do Brasil no dramaturgo. Era formada em literatura inglesa nos Estados Unidos. Trabalhava como crítica de teatro havia mais de 50 anos. Diretores e atores temiam cometer qualquer erro quando ela estava na plateia. Bárbara Eliodora também trabalhou como jornalista, escritora, tradutora, diretora e professora de teatro. Só parou de trabalhar em 2013, aos 90 anos. Ela deixa 3 filhas e 4 netos. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. Hoje vamos falar de teatro e suas novidades. A primeira é sobre Maria Alice Vergueiro, que aos 80 anos volta à cena hoje para morrer. Ao lado de Luciano Quiroli e o elenco do Grupo Pândega, ela encena Why the Horse, uma criação coletiva baseada em seus autores preferidos, Jodorowsky, Arrabal e Beckett. O tema é a morte. Maria Alice diz, com sorte, pode ser que eu morra em cena. Se não, estaremos de volta no dia seguinte. E completa que quer ensaiar a morte para não ser pega de surpresa. Essa é ela, a vital Maria Alice de sempre, irreverente, divertida e ao mesmo tempo profunda. O espetáculo fica um mês no Sesc Santana. Pedro Granato leva um elenco de 15 jovens a uma experiência nova para eles e para o público. Fortes Batidas se passa numa pista de dança em que elenco e público se misturam. A peça acompanha a noite vivida pelos personagens. Aos amigos que caçam meninas, o casal que quer ser aberto, o jovem tímido procurando alguém do mesmo sexo. No som, David Bowie, Depeche Mode, Daft Punk. A estreia também é hoje no Centro Cultural São Paulo para uma curta temporada. De Porto Alegre, chega ao Teatro Sérgio Cardoso a premiada montagem O Feio, da Companhia Cênica. O texto é do alemão Marius von Mayenburg.
uma comédia satírica. Um elenco de 4 atores, dirigido por Mira Laline, conta a história do homem que quer se tornar belo para subir na vida. A ação é sempre muito rápida e contemporânea. A temporada é tão rápida quanto as cenas, só de terça a quinta da semana que vem. E do Rio, chegou ontem uma premiada montagem de Ricardo III de Shakespeare. O ator Gustavo Gasparani e o diretor Sérgio Modena adaptaram o texto para um monólogo. Cenário e figurinos são contemporâneos e minimalistas, para ressaltar o texto do século XVI, ainda atual sobre o mundo da política. No auditório do Sesc Pinheiros. Boa noite. Vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, que hoje aborda a ameaça de perda de poderes do Conselho Nacional de Justiça. Algumas propostas de mudança no Estatuto da Magistratura são vistas como fator de esvaziamento e fragilização do Conselho Nacional de Justiça. Eu entrevisto o juiz de direito André Augusto Bezerra, que é presidente do Conselho Executivo da Associação dos Juízes para a Democracia. Muito obrigada por estar conosco. Bom, as propostas para a reforma do Estatuto da Magistratura, como é chamada, a lei orgânica, né, da magistratura, elas podem, de fato, fragilizar o Conselho Nacional de Justiça? Tem coisa lá que pode impactar a ação independente do Conselho Nacional de Justiça? Bem, Maria Lídia, é importante dizer que essa lei orgânica da magistratura, a vigente, a que vigora, é uma lei atrasada, uma lei que foi imposta pelo ditador Ernesto Geisel na década de 1970. Então, é uma lei realmente que precisa ser refeita. Há necessidade de fazer uma outra modernização. Lei. A modernização, adaptar o judiciário à Constituição, né? O judiciário hoje ainda tem uma estrutura autoritária. Ele é um poder autoritário internamente, né? Do ponto de vista administrativo, entre as cúpulas dos tribunais, o juiz de primeira instância, ainda é um poder que não se adaptou à Constituição. Há um déficit democrático nele. Agora, é preciso tomar cuidado com a questão do Conselho Nacional de Justiça, né? O famoso CNJ. Que é interessante, que foi criado como um controle, para promover um controle externo do judiciário. Isso era um pleito antigo da sociedade. Sem dúvida nenhuma. E sempre recebeu o apoio da Associação Juiz para a Democracia, por sinal. O Conselho Nacional de Justiça, ele sempre foi recebido com reservas e algum temor por parte de muitos juízes e por parte dos tribunais. E qual que era o medo? Qual que era esse temor? O temor era que um órgão externo ao judiciário enfraquecesse a independência do judiciário, né? Numa democracia, o poder judiciário é independente do executivo e do legislativo, faz parte da democracia. Então, esse era o temor. Agora, a Associação Juiz para a Democracia sempre entendeu o contrário. Por que o contrário? Porque, em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça dá transparência ao judiciário. E um poder mais transparente é um poder que ganha legitimidade e, portanto, se fortalece do ponto de vista democrático. E, em segundo lugar, porque a independência do judiciário, e isso precisa ser muito bem anotado, não é apenas a independência do poder perante o legislativo e o executivo. É a independência de cada juiz de direito que exerce a sua jurisdição perante também o seu tribunal. Quando o juiz decide uma questão, ele tem que decidir de acordo com a sua convicção jurídica. Magistrados, em caso de investigação, devem ser investigados e inquiridos por outros magistrados com equivalência na instância, nunca por um magistrado de instância inferior, equivalente ou superior. Eu confesso que quando eu li isso, eu me espantei, porque de imediato eu fiquei com a impressão que aí se cria no Conselho Nacional de Justiça dois segmentos, de primeira e de segunda classe. Vocês podem inquirir magistrado, vocês não podem, como se fossem pessoas de menor valia. Me passou essa ideia. E, ao meu ver, inconstitucional, né? Casta, como se tivesse casta. Exatamente, lá dentro. Portanto, inconstitucional. E vai repetir os mesmos erros da lei orgânica da magistratura que hoje vigora, né? Que então, é preocupante, essa proposta é preocupante. É muito preocupante, é muito preocupante. Ao meu ver, inconstitucional, porque na medida em que, no Estado de Direito, como é o previsto na nossa Constituição, todos os agentes que trabalham para o Estado
têm que ser submetidos a um controle rigoroso. Qualquer forma de enfraquecer esse controle, a meu ver, é inconstitucional. Agora, outra coisa que foi muito curiosa também foi o seguinte, mesmo o presidente do Supremo Tribunal tendo dito que ele quer uma interlocução mais democrática, depois da democracia participativa, com a Constituição de 88, no próprio judiciário, tanto que ele encaminhou as propostas para os magistrados de instância superior. Mas não encaminhou para o próprio Conselho Nacional de Justiça, que era o alvo também atingido por algumas das propostas dessa reforma do Estatuto da Magistratura. Houve uma exclusão. Quer dizer, como é que o senhor vê isso? O Conselho Nacional se ressentiu disso e expressou. Olha, a gente tem que sempre ter cuidado em não repetir os erros do passado, né? Então, se estamos numa democracia, qualquer projeto de lei tem que passar por uma amplíssima discussão, né? E não apenas... Um debate, tem que haver um debate. Tem que haver um debate e não apenas uma conversa de amigos. Né? Um debate com quem pensa esse conjunto diferente. de propostas deve circular mais, deve ser apresentado para a mídia, para os brasileiros ficarem sabendo. Para as entidades da sociedade e para as civil. Entidades. Exatamente, as entidades da sociedade civil. As associações representativas. As associações representativas, elas já estão cobrando isso. Eu conheço entidades de advogados populares, por exemplo, né, advogados de movimentos sociais, que estão cobrando, olha, a gente queria um judiciário mais democratizado. Essa é a chance de democratizar mais o judiciário através de uma nova lei orgânica. Agora, existe essa questão da hierarquia, né? Logo no começo da nossa entrevista, o senhor fez uma referência de que a lei tem que ser mudada, a lei orgânica da magistratura, porque ela é lá de trás, de tempo que a gente quer esquecer. Sim. Tá certo? E que ela tem ali teria até também deixado assim, uns contornos, né, de uma época do autoritarismo. E a minha pergunta, no judiciário, existe um sistema de hierarquia semelhante à hierarquia militar? Olha, pode... Eu pergunto isso porque o próprio Lewandowski defendeu essa ideia de que só juiz de instância equivalente ou superior é que pode inquirir outro juiz. Isso em função de um princípio da hierarquia. Nós estamos falando de Forças Armadas ou nós estamos falando do judiciário? Sim, e nem de estamentos, né? Parece que há estamentos, né? Determinadas classes de juízes. Hoje em dia, o déficit democrático interno do judiciário é tão grande que eu sou juiz de direito há mais de 10 anos e nunca pude votar para presidente do meu tribunal, né? Enquanto as pessoas vão para a rua protestar, né, a favor da terceirização, contra a terceirização, né, exercer seus direitos de protestar, o juiz de direito do Brasil não pode nem votar para a cúpula do seu tribunal. E a associação não pode cobrar? Isso que aqui está sendo apresentado agora e dito como alguns aspectos que merecem, sim, reflexão para ser revistos? Sem dúvida nenhuma. A Associação Juízes para a Democracia existe há mais de 20 anos, justamente lutando para a democratização interna do Poder Judiciário. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Na última reportagem sobre Santo André, o Jornal da Gazeta mostra outro problema da cidade: a violência. Roubos e furtos de veículos não param de crescer. A violência em Santo André é também uma das grandes preocupações dos moradores. Um dos casos que marcaram a história do município foi o assassinato do prefeito Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores. Celso Daniel foi sequestrado no dia 18 de janeiro de 2002, quando voltava de um jantar em São Paulo. Ele estava acompanhado do então assessor Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. 2 dias depois do desaparecimento, o corpo do prefeito foi encontrado em uma estrada em Juquitiba, cidade que fica a 78 quilômetros da capital, com 7 tiros. Na época, quem assumiu a prefeitura foi o vice João Avamileno, que chegou a ser reeleito em 2004. Atualmente, ocupa a Secretaria dos Direitos Humanos de Santo André. Acho que foi um sequestro mesmo. Os criminosos foram pegos, confessaram o crime, confessaram o sequestro, né? Foram condenados e estão cumprindo a pena. E os números da violência crescem a cada ano e são confirmados pelos dados da própria Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em Santo André, furto e roubo se destacam entre os diversos crimes. Em 2012, o número de furtos e roubos de carros somados saltou de 6.455 para 7.540 em 2013. E no ano passado, o índice foi ainda maior,
7.731 ocorrências do tipo. Não existe um sistema único de radiocomunicação entre a Guarda Municipal, o Trânsito e a Polícia Militar de Santo André. Cada um tem o seu sistema de comunicação. Quando acontece um fato, há um problema enorme de comunicação entre eles. O que nós temos feito e estamos trabalhando é ampliar o vídeo monitoramento. Então nós temos já um programa em execução a nível municipal e agora, junto com o governo do estado e os demais municípios, fazer o controle das divisas, que é justamente identificando as rotas de fuga, de furto de veículos aqui na nossa cidade. O zelador acusado de matar um homem em Perdizes se entregou à polícia. Francisco da Costa, de 28 anos, se apresentou no 23º Distrito Policial. Ele é acusado de ter matado Júlio César Galvão. O crime aconteceu ontem. Segundo testemunhas, o zelador estaria assediando a mulher de Júlio e o crime teria sido motivado pelos desentendimentos entre os dois. Daqui a pouco, as informações da rodada decisiva do Campeonato Paulista neste fim de semana. E uma série de tornados atinge os Estados Unidos. Várias regiões do centro-oeste americano sofreram prejuízos. 2 pessoas morreram. A Chevrolet quer ajudar você a realizar seus sonhos. Se hoje você quer trocar de carro, mas tem algumas contas a pagar, nós temos uma novidade para você. Troca inteligente Chevrolet. Agora você troca seu carro por um Chevrolet Zero e recebe de volta até R$10.000 em dinheiro. Um valor que você usa para pagar o que quiser, com uma vantagem: os juros são muito menores do que em outros tipos de financiamento. Faça as contas. Troca inteligente Chevrolet. Você troca de carro e troca seus juros por um muito menor. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A fase eliminatória do Campeonato Paulista começa neste fim de semana. Podemos dizer que agora sim começa de verdade o Paulistão, né, Celso? Pois é, Gamberini. Depois de 15 rodadas mornas, sem muito apelo, finalmente o campeonato tem cara de decisão. Mas não há margem para erro, não. Perdeu, tá fora. Vamos aos jogos. 2 partidas acontecem neste sábado. Corinthians e Ponte Preta jogam às 4h20 da tarde na Arena Itaquera. Às 6h30, o São Paulo recebe o Red Bull Brasil no Morumbi. O Palmeiras entra em campo no domingo, às 11 horas da manhã, para enfrentar o Botafogo no Allianz Parque. Fechando a rodada das quartas de final, o Santos encara o 15 de Piracicaba às 4 horas na Vila Belmiro. Celso, o Corinthians tem uma grande vantagem de jogar contra a Ponte Preta no Itaquerão, né? Na verdade, é a única vantagem. Embora tenha a melhor campanha do campeonato, a Arena Itaquera, onde só perdeu um jogo em 30 disputados, é a vantagem que o time tem. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. Elias vai realizar a partida de número 200 com a camisa do Corinthians. Ele deve ir muito para o adversário deste sábado. Elias disputou o Paulistão de 2008 pela Ponte Preta. Os gols, o vice-campeonato e as boas atuações o trouxeram para onde? Para o Corinthians, claro. E justamente contra a ex-equipe, Elias vai chegar a uma marca muito especial: 200 partidas com a camisa do Timão. O meu ex-clube, né? Um clube que me projetou para o cenário nacional. Tenho um carinho enorme, mas essas coisas a gente deixa pro lado de fora. O jogador foi até homenageado na entrevista coletiva com uma camiseta comemorativa entregue por um fiel torcedor.
Celso, o Milton Cruz, técnico interino do São Paulo, vai conseguir levar o time para as semifinais? Bom, enquanto a diretoria procura um novo treinador, cabe a ele esta responsabilidade contra o Red Bull no sábado no estádio do Morumbi. E ele vai escalar o que há de melhor no clube em busca da classificação. A indefinição sobre o novo treinador do São Paulo continua. A diretoria ainda não conseguiu fechar um novo comandante. Enquanto isso, Milton Cruz segue com o aval do presidente e vai comandar a equipe nas quartas de final do Paulistão neste sábado contra o Red Bull, no Morumbi. O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, confirmou na tarde de hoje o interesse na contratação do argentino Alejandro Sabella. O vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, se encontrou em Buenos Aires com o treinador argentino e aguarda uma resposta. O Ataíde ligou para eles, reuniu-se com eles, uma oportunidade, manteve um contato e ele deixou bem claro ao Ataíde que ele aguardava a definição do futebol inglês. Então ele pediu um prazo para dar essa resposta e deve dar essa resposta a semana que vem. A equipe que vai entrar em campo amanhã deve ser bem diferente do time que enfrentou e rebaixou a Portuguesa no meio de semana. Os titulares irão retornar ao time com uma novidade, que foi recém-contratada. Nesta segunda fase do torneio estadual, as equipes podem inscrever até 3 novos jogadores. O São Paulo escolheu o atacante da base João Paulo, o zagueiro Antônio Carlos e o volante Wesley, que pode estrear amanhã com a camisa tricolor. E o Palmeiras, Celso, com esse jogo contra o Botafogo, é super favorito. Sim, é o favorito e joga em casa, né? O único desfalque é o zagueiro Tóbio, argentino, que está machucado. Hoje o Palmeiras divulgou a lista com as 4 mudanças permitidas para a reta final do Paulistão. Além de Cleiton Xavier, que deverá, assim como o Valdívia, começar o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no banco de reservas, o Palmeiras inscreveu no Paulistão o atacante Kelvin, que durante a primeira fase ficou em recuperação de uma lesão no joelho, o volante Andrei Giroto e o zagueiro Wellington. Eles entram nas vagas de Alan Patrick, Alione e João Paulo lesionados, além do atacante Maicon Leite, que deve ser negociado novamente com o futebol mexicano. E o Santos não vai ter muito trabalho, vai estar tranquilo, né? Não, é um dos confrontos mais fáceis desta fase do Campeonato Paulista, contra o 15 de Piracicaba, que por força do regulamento se classificou mesmo tendo apenas a 13ª melhor campanha do torneio. Jogar na Vila, com o apoio da torcida, é também o grande trunfo santista. O perigo é de todas as equipes. A gente sabe que as equipes que vêm do interior aqui, elas sempre vêm um pouco mais fechadas, realmente a gente tem paciência. Então acho que eles têm um poder de fogo também muito bom na frente, provou isso contra o próprio Corinthians e nas partidas que precisou. O Torinho pegou a equipe numa situação muito difícil, colocou ela classificada, então ele ajustou a equipe. E o Santos está preparado para encontrar um adversário difícil e temos que jogar o nosso melhor para conseguir uma bela vitória. A probabilidade de uma surpresa nessa rodada é pequena, né? É pequena. É Mas claro existe. Sempre existe. É um jogo só, né? De repente, um dia ruim, um time pequeno faz lá um gol e se retranca, claro, se fecha lá atrás. É bom lembrar que empate, os grandes não têm vantagem por ter feito melhor campanha. Vai para os pênaltis. E aí, pênalti a gente sabe como funciona. Mas, claro, o confronto do Santos é muito tranquilo. O do Palmeiras é também tranquilo. O São Paulo tem um pouquinho mais de dificuldade porque o Red Bull é um time em ascensão e o São Paulo está naquela fase. Está na curva ao contrário. E aí, curiosamente, o Corinthians e Ponte é o único confronto de Série A. Tá. Então, apesar do Corinthians ter a melhor campanha, a Ponte Preta, pelo time que tem, time perigoso. Tá certo. Há de prestar muita atenção nesse jogo. Vamos falar de Fórmula 1 agora. Você manda. Depois de ser surpreendida por uma vitória da Ferrari no Grande Prêmio da Malásia, a Mercedes voltou a liderar na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da China. O piloto britânico da equipe, Lewis Hamilton, fez o melhor tempo no segundo treino livre hoje no circuito de Xangai. E os brasileiros Felipe Massa da Williams e Felipe Nasser da Sauber ficaram em 17º e 8º, respectivamente. Hamilton, que também fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres na noite de ontem, ficou em primeiro, mais uma vez, no treino de hoje. O segundo melhor tempo foi do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull. O piloto alemão Sebastian Vettel, vencedor do Grande Prêmio da Malásia há 2 semanas, ficou com a 4ª posição. O carro do brasileiro Felipe Massa, da Williams, teve problema nos freios traseiros e, por isso, acabou ficando só com o 17º lugar.
O treino de classificação do Grande Prêmio da China acontece na madrugada deste sábado. A corrida é no domingo. É isso, né, Celso? Bom final de semana. Para você também. Obrigado. Boa noite. Estela. Série de tornados passa por vários estados do centro-oeste americano. Pelo menos 2 pessoas morreram. Os tornados atingiram zonas rurais de Illinois, Iowa, Oklahoma, Kansas e Missouri. No estado de Illinois, mais de 50 casas e outras construções foram arrasadas. Cerca de 900 voos foram cancelados nos 2 aeroportos internacionais de Chicago por causa do mau tempo. Estradas foram fechadas devido à queda de linhas de transmissão de energia. O Serviço de Meteorologia emitiu alertas de tornados nos estados de Ohio e Kentucky para hoje e fortes tempestades para outros 9 estados. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias. Na Operação Lava Jato, a Polícia Federal prende 3 ex-deputados, entre eles André Vargas, que foi o vice-presidente da Câmara pelo PT. Além da Petrobras, agora também são investigados contratos da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Saúde. Após tumulto de ontem na CPI da Petrobras, veterinários lamentam a imagem negativa associada aos roedores. Dilma participa da Cúpula das Américas no Panamá. A maior expectativa é pelo encontro histórico entre Obama e Raul Castro. Depois de 8 dias, bombeiros apagam incêndio em tanques de combustíveis junto ao Porto de Santos. E na série Cara de São Paulo, o maestro Isaac Karabchevsky. Ele é cultuado mundialmente e divulga a música clássica numa grande favela. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Bom fim de semana. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 7 horas da noite. Uma boa noite para você. Hoje, 11h30 da noite no Ouça, confira uma entrevista com a cantora Fernanda Takai.